nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje eu estou na minha casa. Na minha casa, eu tenho tantas casas por aí, né, que a gente trabalha, a gente entrega livros, revistas e todos os amigos de todas as casas espíritas participam aqui conosco, né, no nosso programa. Né, muita alegria, uma alegria muito grande, né, esse trabalho que a gente faz e tal. Mas hoje eu estou na minha casa, Centro Espírita Benedita Fernandes, junto com meus dois amigos, né, os amigos que coordenam os trabalhos mediúnicos do Centro Espírita Benedita Fernandes, e vamos bater um papo com os dois sobre o trabalho de desobsessão. Então, o título, Desobsessão no Centro Espírita Benedita Fernandes de Araçatuba, São Paulo. Vamos ouvir primeiramente quem que é mais velho. Eu gosto de fazer meio descontraído, como sempre eu faço. Quem que é mais velho dos dois? Eu vou ouvir os cumprimentos primeiro do mais velho. Vladimir. Bom, temos um grande prazer e mais uma vez nos apresentarmos perante esse notável programa que neste ano completou 10 anos. É isso mesmo, né, Nelson? E com muita felicidade é que retornamos então desta feita para falar de um assunto o qual nós cotidianamente nos damos a esse mistério, desobsessão. Mas, antes de tudo, os nossos cumprimentos, o nosso boa tarde a todos os ouvintes e àqueles que também acompanham este programa via internet. Muito bem, vamos ouvir então também os cumprimentos do Vladimir. Ouvimos Eurípides Alencar Cesário, que foi o criador deste grupo, né, há alguns anos atrás, foi o criador deste grupo mediúnico. E depois surgiu, né, caiu do céu para a gente aqui também, o Vladimir Vitoriano da Silva, que também é um dos coordenadores do grupo mediúnico. Os cumprimentos do Vladimir. Com muito prazer, viu, Nelson, que nós nos apresentamos novamente no seu programa, saudando os nossos ouvintes, né, os nossos amigos ouvintes, e também o pessoal da internet, pessoal que acompanha pelo site avozdoespiritismo.com. Estamos aí à disposição para trabalhar, né? avozdoespiritismo.com.br. Estamos aí, então, para levar mais estes conhecimentos, né? Compartilhar com os nossos ouvintes e os amigos internautas. Muito bem, lembrando que o programa não é meu, o programa é do Movimento Espírita, né? O programa radiofônico principalmente da USE, né? Uma realização da USE, e nós criamos o site também, juntamente com o programa radiofônico. Isabel, por favor, aqui está para cair aqui esse tripé, ó, por favor, nós estamos aqui ao vivo, tá, gente? As coisas ao vivo é sempre mais difícil, né? Aqui, ó, está para cair o tripé aqui na mesa, ó. Chega ele mais para o meio um pouquinho. Isso. Agora sim, ia desabar tudo ali, gente, olha só as coisas, a hora que eu pus ali estava certinho, você viu, né? Parece que foi escorregando, né? Agora está perfeito. E também eu quero deixar os nossos microfones abertos, tá? Para todas as casas espíritas que quiserem fazer um programa desse tipo aqui com a gente, é só entrar em contato, tá? A gente vai fazer o programa mostrando como que é o trabalho na sua casa espírita, tá bom? Aqui hoje nós, Eurípides e o Vladimir, irão contar para todos como é que funciona, qual é o método, né? A comunicação espírito com os médiuns sempre aconteceu no mundo, depois Allan Kardec, né? Com o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, né? Uma bagagem muito grande de conhecimento, né? E a comunicação é uma só. Agora, cada centro espírita adota um sistema, né, para fazer este intercâmbio, né? Então, vamos mostrar como é que funciona os trabalhos mediúnicos, como ocorrem, né, os trabalhos mediúnicos de desobsessão no Centro Espírita Benedita Fernandes. Então, vamos deixar primeiramente a palavra com o fundador, né, com o criador deste grupo mediúnico, o Eurípides. Bom,
Gostaríamos de deixar bem claro, querido ouvinte e internauta, que não é propósito deste grupo de trabalho, especificamente este que vos fala nesse momento, de criar padrão ou querer ensinar alguém a trabalhar desobsessão. Levamos em consideração as especificidades de cada casa, de cada médium e de cada dirigente. Nós temos os nossos procedimentos, que entendemos ser o melhor para com a particularidade de cada médium. E isso é respeitado, né? Nós procuramos respeitar cada médium, a sua especificidade, a sua forma de trabalhar e, claro, sempre buscando trilharmos dentro daquilo que o codificador nos trouxe através de suas obras, principalmente as chamadas básicas, sem nos esquecermos que nos atemos também a uma obra a qual não vemos muita divulgação, a obra dele, o codificador, mas que é realmente um verdadeiro celeiro de esclarecimentos, de ensinamentos para aquele que se propõe a trabalhar em desobsessão. O livro, a propósito, chama-se Obsessão e é de autoria de Allan Kardec. Seguimos muitas outras obras também para podermos fazer frente aos trabalhos de desobsessão. Temos também uma obra aqui, não tão recente até, que tem por título Obsessão e Transtornos Psíquicos. Né? Está aí sendo colocado para ser vista, mas levamos em consideração várias obras que tratam desse tema, né? Obsessão e desobsessão. Porque não se trabalha desobsessão sem que se tenha conhecimento sobre aquilo que leva, né, a se trabalhar, ou seja, a desobsessão. Para trabalhá-la é preciso que se conheça a obsessão. E essa é a questão. Muito poucos conhecem a fundo o que é a obsessão. E não é presunção de nossa parte, quando assim o dizemos. Queremos que fique bem entendido isso. E os trabalhos de desobsessão realizados no Centro Espírita Benedita Fernandes, eles têm por propósito, por foco, o Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes, levando-se em consideração os pacientes. Claro que extensivo a funcionários, equipe técnica, né, a equipe clínica, e ultimamente também extensivo ao Hospital Municipal da Mulher. Os trabalhos são também focados para o Hospital da Mulher, que, a partir deste ano, de abril de 2014, do mês de abril de 2014, passou a ter a gestão da Associação das Senhoras Cristãs, que é o órgão mantenedor do Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes e órgão gestor do Hospital Municipal da Mulher. E, claro, também o Centro de Atenção Psicossocial, o nosso CAPS, que é também ligado à área de tratamento a dependentes químicos. Sobre isso, e maiores especificações, o nosso confrade Vladimir poderá dizer no aspecto técnico-administrativo dos três instituições, vamos dizer assim, né? CAPES, Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes e Hospital Municipal da Mulher. Muito bem, então o Eurípides pediu para você explicar, Vladimir. Você responda, por favor, explica, por favor, isso que ele pediu, e na sequência eu vou te fazer uma outra pergunta, tá? Essas três instituições, hoje elas estão sob a direção, né, da Associação das Senhoras Cristãs, que existe desde 1932, que foi fundada justamente por Dona Benedita Fernandes, aqui em Araçatuba,
E hoje essa instituição, a Associação das Senhoras Cristãs, ela administra aí mais efetivamente o Hospital Benedita Fernandes e o CAPS, né, que ela é operadora. E o Hospital da Mulher, ela tem trabalhado juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, como gestora de alguns serviços dentro do Hospital da Mulher. É importante a gente destacar, né, Nelson, que nós realizamos esse trabalho com essas 3 instituições, mas não é necessário nem que os pacientes e nem que os demais trabalhadores saibam que nós realizamos esse trabalho. Por exemplo, os pacientes, eles não participam presencialmente das nossas reuniões, né? Nós atendemos através do método da parte espiritual e da assistência psíquica, através dos médiuns e através da parte espiritual, mas não há participação dos atendidos em nossas reuniões. Então, o atendimento, ele é feito de maneira técnica, de maneira conforme a medicina determina nestas instituições. E nós trabalhamos, então, mesmo que essas pessoas não saibam que estão sendo objetos do nosso trabalho, do nosso atendimento. Eu digo na parte espiritual. Muito bem, eu vou te fazer uma pergunta, para você, que eu sei as respostas, mas simplesmente eu vou pedir para que você explique, né? Vocês 2 dirigentes, né, dos trabalhos mediúnicos, e eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham através do site, como que funciona, como que é o sistema, né, dos trabalhos do Centro Espírita Benedita Fernandes. Quais são os dias dos trabalhos, dias de estudos e também como que se processa assim durante o trabalho, como que desde o início até o final, o que ocorre, de repente você pode passar uma parte para o Eurípides também explicar, o que ocorre nessas 2h30 ou quase 3 horas às vezes dos trabalhos, dias de terça-feira e quinta no Centro Espírita Benedita Fernandes, Vladimir. Nós estamos mais focados hoje nas reuniões mediúnicas, né, de desobsessão, mas não podemos esquecer que as nossas atividades, elas se estendem pelos outros dias da semana também. Já começa na segunda-feira, onde nós temos reuniões de estudos, e essas são realizadas lá no Hospital Benedita Fernandes. Então tem um atendimento aos pacientes, aí sim é presencial, os pacientes eles não são obrigados a comparecerem ao atendimento espírita, eles vão por vontade própria. Então é feito um atendimento, aplicação de passes, água fluidificada, tem uma pequena palestra, uma palestra curta a eles, e depois o pessoal que realizou esse trabalho, os pacientes retornam aos seus quartos, né, ao seu atendimento normal no hospital, e o pessoal prossegue então fazendo as reuniões de estudo, isto na segunda-feira lá no hospital. Nós temos aí a nossa reunião na terça-feira, a reunião mediúnica de desobsessão. Ela, então, acontece nas dependências do CAPS, AD, aqui no bairro Santana também. É onde é a sede do Benedita Fernandes, do Centro Espírita Benedita Fernandes. Nós temos também, na quinta-feira, começa lá no Hospital Benedita Fernandes, é o atendimento também aos pacientes, aí é um atendimento presencial, onde os pacientes que querem, que tiverem a vontade, eles participam, então, assistem uma palestra, pequena palestra, participam, tomam passe, água fluidificada, e aí o pessoal de lá do Hospital Benedita Fernandes vem para o CAPS, onde eles também têm uma reunião de estudo. Esta reunião vai até mais ou menos umas 7h30, 15 para as 8. Essa reunião lá começa às 6h15, é isso, Eurípides, né? O atendimento começa lá às 6h15 da tarde. Aí o pessoal termina lá o atendimento e vem para cá, para o CAPS, fica até às 8h30, 15 para as 8 da noite. A partir das 8 horas, então, tem início a reunião de desobsessão, é a reunião mediúnica. Na sexta-feira, nós temos reunião de estudo, das 8 às 9. Nós estamos estudando, na sexta-feira, o livro dos médiuns, né, de Allan Kardec, é o segundo livro da codificação,
E intercalado, cada sexta-feira, uma sexta-feira o Livro dos Médiuns, e na outra sexta-feira nós estamos estudando No Mundo Maior, de André Luiz, né, do Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. E aí também, o último sábado do mês, nós temos uma reunião mediúnica de desobsessão. Aí é só o último sábado do mês. Muito bem. Eu vim aqui numa sexta-feira, né? Participei, inclusive, aqui do estudo, né? Da sexta, como o Vladimir disse. E o Livro dos Médiuns hoje é um estudo interessante, né? Que não tem assim um prazo de validade para início do curso e para terminar, né? Vocês leem o livro, cada um lê um pedacinho, ou aí explica aquele pedaço, não tem pressa de terminar o livro, é isso, Vladimir? Não temos pressa. Não temos pressa, não temos prazo, isso vai fluindo naturalmente. E a gente vai, com esse trabalho que a gente faz de leitura, de discussão e de estudo, nós vamos descobrindo cada vez mais nuances diferentes que até então nós não havíamos percebido. Por exemplo, o Livro dos Médiuns, nós, individualmente, já estudamos muito. Só que quando você passa ao estudo coletivo, onde mais pessoas vêm trazer a sua experiência, as suas observações, tirando as suas dúvidas também, você acaba englobando mais, uma visão mais abrangente, vamos assim dizer, dos assuntos que são tratados, né, que são colocados nesse livro, no Livro dos Médiuns, por exemplo, que é o que nós estamos estudando. Muito bem, eu cheguei aqui, acompanhei inclusive os estudos, né, muito importante, tinha pessoas, né, aqui, pessoas que não fazem parte do grupo mediúnico ainda, estão estudando primeiro, né, muito importante. Eurípides, os trabalhos de terça-feira e os trabalhos de quinta-feira. Na terça-feira, eu participo dos trabalhos também. Na terça-feira, quem coordena os trabalhos, depois da sua leitura e sua explanação, é o Vladimir. Na quinta-feira, você. Então, como eu disse agora há pouco, eu sei tudo, né, o que acontece durante os trabalhos. Eu participo também. Mas eu estou aqui como perguntador, certo? Eu estou aqui como entrevistando. Então, vocês, como dirigentes, que irão explicar para todos os nossos ouvintes como que funciona os trabalhos, desde o início, a hora que chega todo mundo, até o final, Eurípides. Perfeito. Gostaria de fazer justiça a outras casas espíritas da cidade que também participam, junto ao Hospital Benedita Fernandes, do atendimento a pacientes. Existem outras casas, né? O Bezerra de Menezes, o Varas da Videira, lá, o Grupo da Fraternidade, né? Então, existem outras casas espíritas que também prestam atendimento aos pacientes nos outros dias da semana, né? Na quarta, na sexta, no sábado, na segunda também, né? Então, e os nossos agradecimentos aos confrades, né, dessas casas que vêm prestar a sua contribuição nesse ato de caridade e de amor ao próximo. A gente pode até deixar aqui em aberto também, né, Eurípides, para aproveitar para mais casas que quiserem participar também, né? É simples, né? É só fazer uma explanaçãozinha curta para os pacientes e aplicar o passe em água fluidificada, né? Perfeitamente. E também, só fechando essa questão de atendimento, na quinta-feira, após o atendimento, né, das 6h15 às 19h, das 18h15 às 19h, na quinta-feira, um pequeno grupo daqueles que prestaram atendimento lá no Hospital Benedita vem aqui para o CAPS, conforme o Vladimir já esclareceu, e parte do grupo permanece lá e desce até uma área do hospital chamada intercorrência, né? Essa área, esse espaço, é destinado àqueles pacientes que estão numa condição de surto psicótico, né? Então, estão quase sempre contidos, né? E sobre medicação, e às vezes até mesmo a contenção de forma mais abrangente.
E então esses médiuns, alguns médiuns, 2, 3, 4 médiuns, se deslocam até lá, né, que é já dentro do hospital, e ali então ministram passes magnéticos nesses pacientes, e depois aqueles que têm condições também recebem uma dose de água fluidificada. Aí então eles se retiram por volta das 19h30 lá do hospital e demandam aqui para o CAPES, dando então continuidade ao estudo, né, que nós temos um estudo também na quinta, né, das 19 até as 19h45, onde atualmente estudamos o livro Loucura e Obsessão, de Edivaldo Pereira Franco, com o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Muito bem, eu estou chamando o Fábio aqui só para dar um cumprimento aqui, Fábio Carrasco Valverde, faz favor. Ele não quer falar, mas vem aqui cumprimentar os nossos ouvintes aqui, nosso amigo, né? Ele é tímido, né? O Fábio é tímido. Ô Fábio, abaixa bem aqui, senão vai cortar a sua cabeça. É só dar os cumprimentos aqui, o Fábio é um trabalhador, batalhador aqui do Centro Espírita Benedita Fernandes. Os cumprimentos do Fábio Carrasco Valverde. Boa noite a todos. É com muita satisfação e carinho que eu estou participando desse bate-papo com nossos amigos, companheiros de luta nessa vida que tanto tem nos proporcionado muito aprendizado na nossa trajetória. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Aí, Fábio Carrasco Valverde, um batalhador aqui também do nosso grupo, né? Eurípides, agora acho que, se você não tiver mais nenhuma colocação, contar para todos os nossos ouvintes o que acontece, né, nos trabalhos. Você disse já em relação ao trabalho que é feito lá no hospital, né? Um grupo vai até a intercorrência, pessoas às vezes lá têm que ficar contidas, né? E depois tem a leitura dos nomes aqui de encarnados e desencarnados e também a leitura dos nomes dos que estão na intercorrência, né? E muitas vezes obsessores lá, né, da intercorrência e até encarnados da intercorrência comunicam aqui, né? Mas primeiro, começa lá, como é que você faz, Eurípides? Você faz a leitura e depois, o que acontece? Então, feita a leitura e a explanação... O que você lê? Normalmente, nós costumamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas usamos também outras obras e até artigos que julgamos interessantes e pertinentes relativo à questão obsessão, né? E, claro, e consequente trabalho de desobsessão. Esses trabalhos, que esse grupo especificamente já tem cerca de 15 anos, né, que é realizado são realizados esses trabalhos com a formatação mais ou menos dentro daquilo que preconiza, mais ou menos não, dentro daquilo que preconiza a doutrina e as obras, não só as básicas, mas também em várias obras, como já o dissemos. E interessante aqui colocar, claro que muitos ou provavelmente discordarão, como também criticarão. Mas a gente, através dos anos, vem constatando que tudo aquilo que outras obras que se baseiam nas obras básicas, mas que narram episódios, fatos e trazem informações que estão nas obras básicas, sim, mas de forma de difícil captação, né? Porque Kardec não poderia colocar tudo aquilo que viria depois a acontecer, viria a lume para que pudéssemos trabalhar de uma forma mais efetiva, mais objetiva. Constatamos, por exemplo, que aquilo que alcançamos em obras de autores, alguns até muito criticados, como Carlos Bacelli, Vanderlei de Oliveira e Robson Pinheiro, aqui a gente tem constatado de forma clara que tudo aquilo é verdade. Como, por exemplo, a existência e a ação
e a manifestação de determinadas castas de espíritos que são até colocados como duvidosos por muitos autores, muitos dirigentes, mas aqui a gente constata e presencia a manifestação de espíritos como os dragões, como magos negros e como os cientistas. Constatamos também que esses espíritos têm uma preferência por ambientes considerados verdadeiras usinas energéticas, principalmente hospitais psiquiátricos. E isso é muito bem narrado nas obras de Vanderlei de Oliveira, e o espírito Maria Modesto Cravo bem nos elucida sobre essas chamadas usinas energéticas, que são os hospitais psiquiátricos. Mas também descobrimos, agora com o advento da gestão do Hospital Municipal da Mulher, que hospitais ligados à área da ginecologia, da obstetrícia, também é uma fonte de energia e do gosto e do uso de espíritos dessa natureza e os seus comandados, os seus sequazes. E Benedita Fernandes e sua equipe hoje também presta atendimento no Hospital Municipal da Mulher. E nós, trabalhadores encarnados, somos meros coadjuvantes, sempre costumo dizer. A equipe efetiva de trabalho tem o comando de Benedita Fernandes e vários espíritos, alguns até que foram do nosso conhecimento, como Manuel Caneca, Júlio Monteagudo do Pinheiro, Dona Edvige Cesário, Dona Rosinha, enfim, uma infinidade de espíritos que foram, enquanto encarnados, trabalhadores espíritas. Não necessariamente que todos os trabalhadores em vida carnal tivessem sido espíritas. Por exemplo, o guardião responsável pela parte de contenção, né, dentro dos trabalhos, é um indígena, né, de nome Cauã. Provavelmente será muito criticado. Dirão que estamos misturando o espiritismo com Umbanda. E não é. É cerca de 2 metros de altura, né? Sabemos que os chamados puristas doutrinários criticarão, dizendo que se trata de mistura de espiritismo com Umbanda. Não é nada disso. O trabalho do bem, ele não tem bandeiras, né? Todos aqueles que querem servir no bem, Jesus agradece. Muito bem. Vladimir, o Eurípides faz a leitura, né, tanto na terça como na quinta-feira. O Eurípides faz a leitura, faz um comentário sobre aquela leitura, né? Não tem pressa também, né, de comentar sobre o assunto. As pessoas, nós, os componentes da mesa, às vezes até fazemos algumas colocações, né, Fábio? Colocamos alguma coisa sobre o assunto que foi lido e que o Eurípides está comentando. E aí depois apagam-se as luzes, né, Vladimir? E aí depois, Vladimir, apagam-se as luzes e ficamos aguardando os nossos amigos espíritos, né? E eles vêm, e aí o que acontece, Vladimir? O que acontece durante... Também não tem hora assim, também é rápido, tem que acabar, 9h30, 10 horas tem que acabar, também não tem um prazo assim determinado exato para acabar, né? O que acontece depois das 8h30 que apagam-se as luzes, Vladimir? Isso, aí nós entramos em concentração mais profunda, né? Concentração mental mais profunda. A partir desse momento, os médiuns já estão sentados à mesa, ao redor da mesa. A equipe de sustentação também. E nós, no caso, os doutrinadores ou dialogadores, como preferirem as outras casas, isso é indiferente, né, que a gente faz o atendimento mais diretamente aos comunicantes espirituais. Todos nós já estamos ali posicionados, então, aguardando o direcionamento que é a espiritualidade dirigente, porque na realidade quem planeja, dirige efetivamente e faz os encaminhamentos dos comunicantes à reunião mediúnica é a parte espiritual.
São os nossos orientadores espirituais, que no caso nós estamos sob o comando, né, de Dona Benedita Fernandes. Existem outros espíritos que também estão presentes, né, que não é nem o caso da gente ficar citando nomes. Espíritos bem conhecidos, né, por sinal. Bem conhecidos, e não é o caso da gente citar, e também não teríamos problema algum com isto, mas normalmente quem está sempre à frente do trabalho é Dona Benedita Fernandes, né? E existem outros, como eu disse, que também trabalham nesta condução, neste planejamento. A pleia de espíritos trabalhadores, ela é enorme, né? Não há como nós medirmos isto, né? Não tem como a gente saber a quantidade real de trabalhadores espirituais, ela é muito grande. Então, a partir deste momento da concentração dos médiuns, da sustentação e de nós também, doutrinadores, inicia-se então as comunicações espirituais, aqueles espíritos que são encaminhados pela espiritualidade maior para serem atendidos. E aí, a partir de então, o médium ou qualquer um dos médiuns presentes, ele vai então dar passagem, né, como nós dizemos, ele vai trazer a comunicação desse espírito necessitado. Pode ser um espírito necessitado, pode ser um espírito trevoso, pode ser um espírito que não comunga com os nossos ideais, que ele vem justamente para que nós atrapalhar o nosso trabalho, né, não querer que nós sigamos à frente. Ele pode atuar lá no Hospital Benedita Fernandes e nas demais instituições também, e não necessariamente nós nos limitamos a essas instituições, que diga-se de passagem, né, Nelson? É preciso notar isto. Nós atendemos demais instituições, que não necessariamente essas 3 instituições. O nosso trabalho, ele é aberto a o que a espiritualidade determinar. Então, nós podemos atender situações ligadas à região de Araçatuba, à cidade, à região de Araçatuba, ao estado de São Paulo, ao país, ao nosso país, o Brasil, e também situações ligadas ao exterior, que são necessários intervenção da espiritualidade. Isso, que diga-se de passagem, é muito importante. É a espiritualidade que realmente faz a direção dos nossos trabalhos. Nós somos, vamos assim dizer, claro, temos a nossa responsabilidade e a nossa parte, mas nós somos mais coadjuvantes da espiritualidade maior, que eles realmente que faz o direcionamento, o planejamento e o encaminhamento daqueles que serão atendidos, dos casos que serão atendidos naquele momento, naquela reunião. Muito bem. Eurípides, comunicam espíritos da mais variada espécie, né? Espíritos, tanto aqueles enfermos que não sabem que desencarnaram, isso é um pouco menos aqui no caso, mas vem também, né? E aqueles, e aqueles mais endurecidos, aqueles realmente que fazem parte de facções, de grandes organizações das trevas, né? Aqueles espíritos inteligentíssimos, né, e que comandam uma legião, né, de espíritos trevosos pelo mundo afora. Como que esses espíritos se manifestam aqui? Você e o Vladimir, o que vocês falam para eles, Eurípides? Eu estou falando assim de uma forma bem descontraída e tal, né, porque eu gosto de fazer o programa meio descontraído, assim, mas você pode explicar da sua maneira, tá, que você quiser, que você achar melhor, explicar a comunicação desses espíritos, né? Como que vocês conversam, tanto você como o Vladimir conversam com espíritos endurecidos que chegam ofendendo vocês mesmos e chegam acabando com vocês, principalmente que é aquele que está conversando com ele, né? Justamente aí é que está a grande dificuldade em se ser doutrinador, né, Nelson? É a questão dos ataques. Então, eu conheço casos inúmeros de dirigentes, doutrinadores que até pararam de doutrinar, porque os espíritos conhecedores do nosso passado e do nosso presente nos atacam. Então, é importante que aqueles que têm a presunção e a disposição de se tornarem doutrinadores, é bom que estejam conscientes que é pura ilusão imaginar-se se preparar para ser uma criatura pura para depois dirigir-se
um trabalho de desobsessão. Eles vão atacar mesmo. E a questão moral, que tanto se fala, é interessante que se esteja preparado, sim, moralmente. Mas também é interessante que saibamos que a perfeição ainda não é uma coisa que possa se atribuir às criaturas humanas. Então é preciso, claro, primeiramente, evangelho. Depois, evangelho. E depois, evangelho, sim. Mas é importante também o conhecimento de várias áreas dentro da literatura espírita, dentro do ideário espírita, e também fora. É preciso ter, é importante, é necessário que se tenha conhecimento na área, em áreas que fogem, muitas vezes, do aspecto evangélico, né? Conhecimentos de história, conhecimento de alguma coisinha de astronomia, né? Conhecimento que, às vezes, as pessoas pensam que não tem importância nenhuma, e tem. Conhecimento de alguma coisa, de geografia, né? Alguma coisa mesmo da própria psicologia, porque você precisa dialogar, muitas vezes, com uma certa energia. Nem sempre você vai poder usar somente palavras doces, porque existem espíritos endurecidos e inteligentes. E você tem que usar, então, inteligentes. E é claro que você vai ter que usar de uma linha retórica, de uma linha de raciocínio, onde não basta apenas o aspecto evangélico. É preciso também, muitas vezes, habilidade, é preciso uma certa, às vezes, até dureza. Às vezes você tem que usar de condutas como estivesse se lidando com encarnados, porque, afinal de contas, são espíritos bastante materializados e necessitados, muitas vezes, repito, de uma certa dureza. Às vezes é preciso rigor. Quando falamos dureza, não é dureza de coração, e sim jogar-se com a verdade, porque são espíritos, como você bem disse, inteligentes, que vêm também não só no propósito de nos atacar moralmente, coisas dessa natureza, mas também no propósito de nos humilhar, testando os nossos conhecimentos, testando a nossa cultura e testando até também o nosso preparo, inclusive emocional. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Vladimir. Eu sei o que acontece, mas eu vou dizer de novo, né, Fábio? Eu estou como perguntador aqui, né? Então, eu estou como perguntador. Nos trabalhos mediúnicos do Benedita Fernandes, como nós já dissemos, acontecem comunicações de espíritos trevosos, espíritos endurecidos, espíritos obsessores, inclusive encarnados, né? Acontece muita comunicação de espíritos encarnados. E eu, como médium, eu sei como que muitas vezes é difícil. O Fábio está aqui, Fábio Carrasco Valverde também, médium, está aqui e sabe como, muitas vezes, como é difícil, né, você conter, inclusive você se conter fisicamente mesmo, com a comunicação de um espírito desse tipo. O que pode, o que não pode, como que acontece aqui nos trabalhos mediúnicos do Benedita Fernandes, Vladimir? Na realidade, Nelson, nós trabalhamos, primeiro, nós temos mente aberta, não há restrição de comunicantes, isso aqui é importante, nós destaquemos. Se nós tivermos que atender, e como nós atendemos o que o pessoal chama de ETs, nós atendemos também, né? Espíritos que não são oriundos do planeta Terra, mas que estão envolvidos em atividades no planeta, nós também os atendemos sem nenhum problema, e isto acontece muito. E também essa questão, e aqui como o Eurípides bem falou, nós não estamos aqui para determinarmos um padrão de procedimento para outras casas espíritas, nós estamos aqui colocando como nós trabalhamos. Talvez não seja o mais ideal, não seja o mais perfeito, nós temos consciência disto, mas pelo menos é o trabalho que a gente tem realizado e que tem surtido muitos efeitos bons, né? Muitos frutos bons nós temos colhidos, então a gente tem trabalhado nisto. E como você bem destacou, existem espíritos que se comunicam, são muito revoltados. É até difícil que o médium, ele por si próprio consiga
fazer a contenção desse espírito. Tem a parte espiritual que trabalha na contenção do comunicante, mas às vezes também é necessário que nós tenhamos, e nós temos uma equipe preparada para isto, para fazer também a contenção do médium naquela comunicação. Então o pessoal atua inclusive para preservar a própria integridade do médium, né, para que ele não se machuque e não aconteça nada. Não é que ninguém vai sair rolando no chão, não é isto que acontece, mas às vezes o médium se agita na cadeira mesmo onde ele está. Então ele é contido também para que isso não aconteça nenhum prejuízo. E é importante que a gente destaque, Nelson, que tudo que a gente realiza aqui, nós encontramos nas obras básicas. Nós não, porque muitos irmãos que vão aí nos ouvir, né, e nos acompanhar pela internet, vão falar, mas esse pessoal só pensa em mediunismo, só vão ligar em mediunidade e o restante não fazem mais nada. Mas olha, Livro dos Médiuns, no capítulo 23, o título é Da Obsessão, primeiro item, o item 237, Kardec abre o capítulo dizendo o seguinte, ó, no número dos escolhos que apresenta a prática do espiritismo, é preciso colocar em primeira linha, no topo, a obsessão. Ou seja, quem vai praticar o espiritismo tem que colocar em nível superior de entendimento, de conhecimento e de trabalho a obsessão. Se você não trabalha a obsessão, você não conseguirá desenvolver o espiritismo como deve. E continuando aqui, Kardec quer dizer, o império de alguns espíritos sabem, ou melhor, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. É a obsessão. Então nós não podemos de forma alguma, ninguém que trabalha com o espiritismo, ninguém que é espírita, nenhum centro espírita poderia ignorar a obsessão. Isso tem que estar no topo das nossas obrigações e das nossas preocupações. E Kardec continua aqui, no capítulo 23, no item 244, ó, não foram nem os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas antes os espíritos que fizeram com que houvessem espíritas e médiuns. Os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, há, pois, espíritos, desde que há homens, e por conseguinte, de todo o tempo exerceram sua influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Então é uma realidade que nós espíritas não podemos ignorar. Então a obsessão e a desobsessão, que é o antídoto, não pode ser deixado em segundo plano, nem terceiro, nem quarto, nem de forma alguma. Ela tem que estar em primeiro plano. E isto está na obra básica. É Kardec que nos coloca essa situação. Muito bem. Eurípides, nos trabalhos mediúnicos do Centro Espírita Benedita Fernandes, de Araçatuba, São Paulo. Eu gosto de falar Araçatuba, São Paulo por causa do site, né? Então, vai ao mundão afora aí, né? Então, Araçatuba, São Paulo. Aí todo mundo do exterior já sabe que é Brasil, né, Fábio? Nos trabalhos mediúnicos do Centro Espírita Benedita Fernandes, existe assim uma quantidade, vocês determinam uma quantidade de espíritos que irão comunicar, e esses espíritos que se comunicam têm um determinado tempo para vocês conversarem com ele, Eurípides, ou não? Não. Eu rio, você ri também, porque vocês me conhecem bem, né? Não existe. Aqui, o trabalho realizado aqui não é trabalho mediúnico de boutique, é desobsessão mesmo, né? Como se diz lá na roça, né? É o batidão do balaio, ou seja, o espírito vem, ele vai receber o atendimento necessário. Não existe o rigor do cronômetro. Claro que o espírito não vai gastar o tempo desnecessário. Existe uma equipe espiritual que dirige tudo praticamente. Nós, encarnados, fazemos aquela parte que nos compete, né? E claro,
existe todo um trabalho, né, efetuado por nós, que faz com que, em consonância com a espiritualidade, a doutrinação ela tenha um tempo X, que não está em nossas preocupações, né? Então, nesse tempo todo que você disse aí, entre 2 horas, 2 horas e meia, às vezes quase 3 horas, nós recebemos e atendemos uma média de espírito comunicante de 8 a 15 comunicações, com uma média de médiums efetivos de 8 a 10 médiums, né, ostensivos e efetivos, trabalhando. Não que necessariamente todos eles deem passividade todos os dias, todas as vezes, mas essa é a média de atendimento. Não existe essa limitação de tempo, não existe limitação de gestos, enfim, aquilo que os nossos irmãos puristas costumam atribuir como disciplina. Nós temos disciplina, sim, mas a disciplina que nós entendemos, ela é um pouco diferente. Então, ela não tem a ver com isso que você me perguntou aí. Tempo de comunicação, tempo para a doutrinação, tempo para a explanação da leitura, né, tempo para a prece, que eu já enfrentei situações em centro espírita em que o presidente determinava, olha, a prece tem que ser tantos minutos, a leitura outros tantos minutos, a explanação outros tantos minutos, porque um trabalho de desobsessão, isso no entendimento de um presidente de casa, né, que ainda hoje atua como dirigente em outras casas aí. No máximo 1 hora, 1h30 para extravasar. Nós não obedecemos a esses critérios. Nós deixamos que ocorra da forma que a espiritualidade estabelece. E os médiuns, gradativamente no decorrer dos trabalhos, eles vão sentindo que vai diminuindo de intensidade as irradiações fluídicas. Então a própria espiritualidade já começa a realizar o trabalho de retirada dos espíritos, não só os comunicantes, mas aqueles que foram atendidos sem a necessidade da manifestação mediúnica. Porque é bom nos lembrarmos que a própria leitura e explanação já é um trabalho de pré-doutrinação. Então, aqueles dirigentes que costumam monitorar e mesmo até tentar diminuir o trabalho de leitura e explanação, é bom que se entenda que a leitura também é doutrinação, a leitura e a consequente explanação. É um trabalho de pré-doutrinação. Tanto que muitos espíritos que não se comunicam, eles foram doutrinados só com a leitura e explanação, né? Então é interessante isso. E, repito, sem preocupação com tempo de atendimento para cada espírito. Nós não temos cronômetro aqui para isso. Muito bem. E, como você disse, de 8 a 15, né? De 8 a 15 que comunicam, né? Tem essa faixa, né, de número de espíritos que comunicam, e tantos outros e muitos outros desencarnados presentes que são encaminhados também durante os trabalhos, né? Vladimir Vitoriano da Silva. Nós já estamos quase chegando ao término, né, do nosso tempo, principalmente o tempo da rádio, né? No site poderia ir embora aqui até, mas nós fazemos o trabalho junto, né? Um trabalho para a rádio e para o site. Eu gostaria de deixar os microfones, Vladimir, para você fazer as considerações finais, colocar alguma coisa que eu não perguntei, que você acha interessante colocar. Nelson, eu tenho realmente um assunto interessante. Ó, livro dos médiuns, né? O pessoal que está na internet está vendo, eu estou mostrando aqui, livro dos médiuns. O pessoal que estiver acompanhando pelo rádio pode ver também. Na continuidade, nesse item 244, um pouquinho mais na frente, né? É um item muito grande, extenso, né? Nós vamos dizer o seguinte, ó, olha o que Kardec coloca. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, uma vez que pode, ao contrário, servir de controle e preservar do perigo que corremos, sem cessar com o nosso desconhecimento.
o perigo, né, está na orgulhosa propensão de certos médiuns em se crerem levianamente os instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, e na espécie de fascinação que não lhes permite compreenderem as tolices das quais são intérpretes. Então, irmãos que estão deplorando o que ouviram até agora, falar, mas acha, eu médium vou trabalhar com espírito inferior, com um espírito trevoso, vou dar passagem ao espírito trevoso para que ele seja atendido? Mas Kardec deixa bem claro aqui no Livro dos Médiuns, que o perigo não está nesse tipo de atendimento, e sim na orgulhosa propensão de um médium achar-se intérprete exclusivo de espíritos superiores. Esse é o grande problema da fascinação, e que ele pode estar em curso. Nós, pelo menos, estamos enfrentando cara a cara as trevas. Nós estamos no enfrentamento às trevas aqui, como nós chamamos as nossas reuniões, que os nossos irmãos inferiores não gostam muito, mas nós estamos no enfrentamento às trevas, Nelson. Eu sou testemunha disso, né? Como que eles batem forte colocados, né? Vocês, principalmente vocês dois que conversam com eles, né? Sofrem muito ataque, muitas ofensas e tudo mais, né? Eurípides Alencar Cesário, alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de colocar? Olha, parodiando aquele cantor famoso, são tantas coisas. Realmente, teria muita coisa a ser dita, mas como apenas esse programa especificamente é o primeiro que trata desse assunto, assim, como sobre os procedimentos dos trabalhos de desobsessão, então ficou, vamos dizer assim, mais como um avant-premier, né, para as outras casas, que poderão preparar melhor, né, um material, não que o nosso não tenha sido bem preparado, mas poderão preparar, assim, com uma metodologia, né, talvez mais pedagógica, mais didática. No entanto, o que é importante lembrar é que já não há mais tempo para ilusões, já não há mais tempo a perder. O planeta está nesse processo de mudança iniciado há 2000 anos atrás, quando o farol foi aceso com o advento de Cristo sobre a Terra, e convém que observemos que o mundo vem mudando aceleradamente. E isso faz parte desse processo de transição que está sendo trabalhado a partir da vinda de Jesus. E, notadamente, de 50 anos para cá, observemos quantas mudanças, quanta transformação. E essas mudanças, o espírita, acima de tudo, tem que entender que ela se dá aqui no plano material e também no plano etéreo. E a quem cabe o contributo para as mudanças no plano astral, no plano etéreo, no plano espiritual? Aos espíritas, em específico, os médiuns. Então é importante que tenhamos essa preocupação e que abracemos efetivamente, com sinceridade e com muito amor, essa atividade chamada trabalho de desobsessão, para que fique plenamente justificado isso que Kardec deixou no Livro dos Médiuns e que o nosso irmão Vladimir agora há pouco leu aí. Ou seja, acima de tudo, é importante que se faça valer o epíteto desta doutrina Espiritismo, um neologismo criado por Kardec para definir essa doutrina, a doutrina dos espíritos. Portanto, uma doutrina que deve estar voltada para os espíritos desencarnados também. Então é importante que comecemos a deixar de lado aquele terrorismo que se apregoa muito
né, no meio espírita, que trabalho de desobsessão é um perigo, que trabalho de desobsessão vai deixar a pessoa desequilibrada, louca, e por aí afora. Não. Basta o preparo. Basta que sigamos aquilo que o mestre leonês deixou nas suas obras e que depois Francisco Cândido Xavier, com brilhantismo fenomenal, nos deixou, né? As obras que nos ensinam, e tantas outras, citei os dois, mas existem tantas outras obras, como Ivone A. Pereira, Divaldo Pereira Franco, e hoje, né, as obras complementares, né, nas figuras de Vanderlei de Oliveira, Robson Pinheiro, o próprio Bacelli, né, Luiz Gonzaga Pinheiro, né, e tantos outros autores que vêm dar a sua contribuição para que os espíritas, nós espíritas, efetivamente nos engajemos nesse processo de transformação, de remodelação, de reurbanização do planeta. E é preciso ser trabalhado o plano espiritual, que está realmente hiperlotado de espíritos necessitados deste atendimento. Se somos cerca de 6,5, 7 bilhões de espíritos encarnados, 3, 4 vezes mais de espíritos desencarnados pululam no orbe terrestre. E tenhamos a certeza, a maioria é de sofredores. E sofredores não apenas aqueles que se encontram sob o guante das perseguições, né? Não, existem aqueles que são articuladores e executores do mal. E a esses, só os trabalhos de desobsessão é que podem servir de remédio. Muito bem, ouvimos Eurípides Alencar Cesário, inclusive uma entrevista que o Raul Teixeira, eu peguei da internet, colocamos no site e na rádio também. O Raul Teixeira está, né, lá no site, avozdoespiritismo.com.br, está lá, né, uma entrevista com o Raul Teixeira falando, né, inclusive para uma pessoa que perguntou para ele se ela tinha algum problema porque ela recebia espíritos sofredores. E ele falou que, pelo contrário, né, que é um trabalho sublime e que, né, como que é digno, né, um trabalho com espíritos sofredores, espíritos inferiores, né, como se costuma falar, espíritos inferiores moralmente, né, porque são muito inteligentes, muito inteligentes, né? Tanto que, e isso é verdade, muitos espíritas não gostam que se diga isso, mas alguns autores e alguns espíritos que transmitem pelos autores afirmam que existem muitos, e isso nós comprovamos aqui, muitos desses espíritos inteligentíssimos são mentores. E muito dirigente espírita aceita essa mentorização. Então, alerta, deixemos de lado a presunção, a vaidade, o orgulho, o personalismo, e vamos abrir os braços para servir àqueles que sofrem, porque ninguém menos do que Jesus deixou claro: os sãos não precisam de médico. Muito bem, eu quero deixar aberto mais uma vez para outras casas espíritas que queiram, tá? Nos procurem, para mostrar, para divulgar como acontece, né, o trabalho mediúnico na sua casa espírita. Agora as despedidas, né, os cumprimentos e as despedidas, e faça uma prece rapidinha para a gente, Vladimir, de encerramento desta matéria. Com satisfação, né, Nelson, participamos mais uma vez desse trabalho que você muito brilhantemente realiza, sob o patrocínio da USE e das demais casas espíritas que também colaboram. E a gente agradece mais uma vez àqueles que estiveram nos acompanhando pelo rádio e os irmãos internautas que tiveram a paciência, né, de chegar até o final desse vídeo, e assistiram o que a gente colocou aqui. E a gente então vai partir agora para a prece final, é isso? Então vamos nos concentrarmos neste momento. Aqueles que preferirem, fechem os seus olhos, outros permaneçam com os olhos abertos. Isso é uma questão muito pessoal de cada um.
Mas vamos aproveitar este momento para agradecer ao nosso querido e amigo Mestre Jesus por mais esta oportunidade para que possamos aqui estender a sua grande e imensa bandeira de amor e de luz. Porque esse trabalho que nós enfrentamos, que nós realizamos de enfrentamento às trevas, como nós dizemos, nós não estamos aqui para massacrar, julgar e muito menos condenar os nossos irmãos em erro, em equívoco. Nós estamos aqui justamente para compartilhar com os mesmos das suas dores, dos seus medos, das suas imperfeições. Porque nós somos assim também. Nós estamos assim também. E através do Evangelho de Jesus, da vivência do amor que Ele nos legou e nos ensinou, nós procuramos então tocar nestes corações, iluminar essas mentes e libertar esses nossos irmãos e irmãs dessas trevas, dessas algemas, dessas cadeias que ainda os escravizam. Que o Senhor abençoe a todos nós. Que assim seja.